Olá amigos, paz e graça. Aqui quem vos fala é o pastor Alexandre Araújo, do Rio de Janeiro, representando o ministério Cultivando a Semente e produzindo bons frutos. Ademais, estou aqui para agradecer e também servir de ponte intermediária para vidas que realmente necessitam de ouvir a palavra de Deus. Que Deus venha abençoar de maneira ímpar cada uma das vidas que estão a ouvir e irão ouvir esta mensagem. Que Deus venha abençoar. De antemão, quero agradecer a todos que têm cooperado, direto e indiretamente, e têm também intercedido por esse ministério. Sabendo que já são para mais de 13 anos, estamos aí na estrada, apregoando a palavra de Deus e sendo uma ponte para muitas vidas. Eu agradeço a Deus por ter me concedido essa oportunidade. Que Deus conceda a outras pessoas. Antes de começar essa live, estava orando a Deus e pedi a Ele para que essa mensagem sirva de ponte para outras vidas. Bem entender, por que eu falo ponte? Porque existem dois tipos de pessoas das nossas vidas. Umas que serão canais de Deus para nos levar aonde Deus quer nos pôr, e outras que também servirão de plataforma, quer dizer, servirão de estrutura para todo o nosso crescimento. Isso é muito importante, que nós venhamos dar valor ou retribuir de maneira adequada a tudo e a todos que têm nos retribuídos. Agora você escolhe se você quer ser a ponte para a vida de alguém ou se você quer ser a plataforma de bênção para a vida de alguém. De antemão, fica os meus agradecimentos e as honrarias a Deus. Amém? Vamos fazer leitura do texto sagrado? Leitura do texto sagrado. Eu escolhi um texto direcionado pelo Espírito, é claro, que está em Deuteronômio. A gente vai falar sobre uma coisa que não existe vitória sem antes uma bélica guerra. Então é sobre isso que a gente vai tratar nessa manhã. Deuteronômio, capítulo de número 8 e verso de número 2. A epígrafe diz: a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2. Aos que estão antenados e conectados nessa live, que Deus vos abençoe e que a misericórdia dele vos alcance, que a grandeza, sabedoria e que toda a influência do Espírito venha fluir de forma natural e sucinta e impactante para outras vidas também. Amém? Que Deus venha abençoar de forma direta a todos vocês. Deuteronômio, capítulo de número 8 e versículo de número 2, para quem está chegando agora. Está escrito assim: recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te pôr à prova e para saber onde está o teu coração, e se guardaria ou não os seus mandamentos. Vou repetir. Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te pôr à prova, para saber o que está no teu coração e para saber se guardarias ou não os mandamentos. Bem, na verdade, esse contexto onde nos prendemos, ou esse texto, fala de uma trajetória de promessa e realização de promessa. Esse período intercalado, ou esse intercâmbio que nos liga à promessa e ao cumprimento da promessa, tem toda uma trajetória, um estágio, um período. Na verdade, esse período que liga um ao outro servem de ponte
ou de uma linha que nos conduzirá às realizações. De antemão, eu quero deixar bem claro que toda promessa de Deus ela é condicionada. Deus condiciona, isso quer dizer, para o ser humano participar, para o homem participar dos propósitos de Deus, de antemão, ele tem que estar apto à disponibilidade para aceitar não a proposta, e sim a promessa. Porque acredito eu que o nosso Deus não é Deus de proposta. Deus ele não é aquele que barganha para lhe retribuir com algo. Deus é aquele que promete e nessa promessa cabe você se disponibilizar ou não em atendê-lo. Então, de antemão, devemos entender que para a realização de promessa na vida de alguém existe um condicionamento em relação ao seu posicionamento. Lembra? Tempos depois desse período aqui, a gente vai encontrar o sucessor de Moisés sofrendo aquele período que era um período cultural e religioso para eles. Passar 30 dias lamentando era uma coisa já, era um regime, já era lei aquilo, uma lei religiosa, e a perda era muito grande. Havia uma necessidade muito grande. Então, devemos entender isso, que para toda a realização de promessa, Deus nos condicionará. Lembra de Abrão? Deus disse: Abrão, se tu quer ter a minha promessa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, há um condicionamento em relação ao nosso posicionamento. Precisa-se de disponibilidade do ser humano para que Deus realize as suas promessas. Daí, pois, então, Deus, ele também tem um poder. Anota isso. Deus tem o poder de criar situações aonde ele requererá de nós uma atitude espontânea de fé. Isso quer dizer que só teremos uma atitude espontânea se tivermos realmente fé naquilo que já temos crido, porque crer é o combustível da fé. A fé é a magnitude suprema ou a ação suprema de todo aquele que nele crê ou que crer em algo. Então agora Moisés vai ser impulsionado numa ação natural para cometer um delito. E daí, de contrapartida, Deus, na sua ordem permissiva, vai conduzir esse homem para o deserto. E no deserto ele vai passar um período de 40 anos. E nesse período de 40 anos não vai mudar muito a opressão. Porque entendiam os egípcios, e naquela época o faraó, que era Ramsés II, entendia que o crescimento avantajado do povo de Deus levaria a qualquer momento uma rebelião. É por isso que, antecedendo o nascimento de Moisés, ele delibera um decreto, dizendo que todos os meninos menores de 2 anos deveriam ser mortos. Não se entende, inexplicavelmente, a parteira de Joquebede vai poupar Moisés. E nesse poupar Moisés, ele vai conduzir toda a trajetória de Moisés até a manifestação da promessa. Escute só, escute. Deus tem um plano estratégico para que você alcance os planos dele em relação à sua vida. Então Deus está preocupado, não que ele seja incapaz de realizar alguma coisa, é se você estará disponível, mesmo que não entenda. Então Deus, do princípio, poupa a vida de Moisés e conduz a ele a pontos estratégicos. Colocar ele num cesto e lançar ao rio Nilo é uma coisa irracional, ou não existe lógica para isso.
um rio de navios mercantes, praticamente um porto onde havia entradas e saídas de navios que embargavam e desembargavam, além dos movimentos bruscos da água, além dos perigos e risco. Deus, quando tem um propósito a realizar na vida de alguém, Ele a todo momento o poupará e privará, sem sabermos até mesmo às vezes, de todo e qualquer perigo e risco. Então é interessante saber que toda essa privacidade, essa proteção em relação a Moisés, já era para que um grande plano lá no futuro fosse manifesto. Então Miriam deposita Moisés, então Moisés é achado pela filha de Faraó, Moisés é criado dentro dos parâmetros políticos, educacionais, religiosos, de toda a cultura egípcia. Mas, até o então, há uma necessidade grande, muito grande, para que as coisas andem conforme o projeto de Deus. Então também é bom entender que, na verdade, existe um tempo para que se manifeste a vontade de Deus. Existe um tempo para a manifestação de Deus. Escute. Então Moisés, ao cometer o delito, foge para o Egito, está lá 40 anos, e agora Deus vai ter um contato íntimo. Deus vai se manifestar a alguém que Ele preparou esse tempo todo, que Ele guardou, protegeu, cuidou e tratou de um espaço, para que quando Ele se apresentasse, houvesse, sim, credibilidade e fé o suficiente para se manter na condição a qual Deus haveria de condicioná-lo. Ponto importante: Deus sempre vai usar um meio para se comunicar com o ser humano, inúmeros meios. Deus é um Deus de forma múltipla, usa formas múltiplas de se comunicar. Sabendo que dentro da Bíblia encontramos três: a literal, a figurativa e a alegórica. Mas na ação natural existem vários meios: sonho, visão, revelação, profecia, a pregação do evangelho, louvores, ministrações. Existem vários meios para que a resposta ou o posicionamento de Deus em relação em querer se comunicar vai se apresentar. Eu quero desde já liberar uma palavra rema para a sua vida. Espero que esses caos, que essas adversidades, que esses problemas não venha embargar, venha impedir, intervir que a voz de Deus chegue a você. Seja de forma física, seja de forma visível ou invisível, Deus vai fazer com que a voz dele chegue até a você. Lembrando de um termo, a palavra na etimologia significa veículo de comunicação. O veículo que vai lhe conduzir às promessas de Deus é a sua palavra. Por mais incrível que pareça, a palavra é o veículo que vai lhe conduzir a mais próximo ou mais próximo daquilo que Deus tem para você. Então, somente tendo percepção autível ao ponto de entender que Deus realmente tem uma promessa sobre as nossas vidas. Então, isso quer dizer que Deus fala, Deus se comunica, para que venhamos ser conduzidos. Ele diz para Moisés, ele diz Moisés. E no meio daquela sarça ardente, o chamado de Moisés vai se iniciar. Deus abre a planta do projeto dele e diz: eu ouvi a oração
e vi as lágrimas do meu povo. E você vai ser o condutor. E você vai ser o líder. E você vai ser o responsável pelo cumprimento disso. Foi o que eu disse no princípio. Deus pega pessoas para ser ponte, para chegar, e existem pessoas para manter. Umas vão te ajudar a chegar e outras vão te ajudar a se manter no patamar que Ele vai te colocar. Oh, glória a Deus! Você pode receber essa palavra com toda humildade? Deus levantará pessoas que servirá de ponte, mas também levantará outras que te levantará para você permanecer onde Ele quer. Continuemos. Então Deus se apresenta a Moisés, Deus se revela a Moisés, mostra o plano a ele e diz que vai usá-lo. A gente tem que aprender uma coisa que dentro da chamada de Deus existem 3 parâmetros. Primeiro, toda chamada é original de Deus, isso tem contrapartida em Deus, só parte. Uma chamada existencial para um plano, porque chamada significa missão, vocação, eleição, só parte de Deus. Isso quer dizer, é Deus que vocaciona, é Deus que dá o talento, a capacidade para que uma pessoa chegue a um determinado objetivo. Então, dentro de uma chamada existe a origem em Deus, existe a necessidade para que a chamada se manifeste e existe um objetivo. Então Deus se apresenta a Moisés, chama, Deus se manifesta o seu projeto, necessidade. A opressão leva a Deus a projetar uma libertação. Número 3, Deus conduz o povo à terra de Canaã, ou à terra prometida, ao seu objetivo. Vamos lá. O povo recebe a promessa, o povo é liderado por Moisés, o povo atravessa o Mar Vermelho, e é disso que eu quero falar. Chegando do outro lado, se deparamos com um grande deserto. E é aí que está. A conotação deserto não soa muito bem ao ouvido dos cristãos, ou aos nossos ouvidos. A denotação de deserto, parece que o deserto não foi feito para quem é fiel a Deus. Parece que o deserto não foi colocado no meio desse intercâmbio para aqueles que foram escolhidos por Deus. Mas, bem na verdade, a gente pensou o oposto do que realmente é. Deus disse que daria uma terra que manava leite e mel. Mas Deus não descreve o caminho que vai conduzir esse povo. Então é muito importante aprendermos isso, que Deus não nos privará do deserto. Se você nessa manhã se lamenta por estar passando por uma crise, uma dificuldade, uma interferência, um problema que você pode dizer que é um deserto, porque deserto é um lugar de escassa comunicação, de escasso conforto, de escasso reconhecimento. É uma crise, bem na verdade, onde não se tem muitas opções, onde nós vemos mais os aspectos negativos e frustrações e os nossos complexos, as guerras internas. O deserto faz um pouco parte disso na nossa vida. E a gente entende que aquilo não é aceitável para nós. Aquilo não é para nós. Que a enfermidade, que as lutas, que as adversidades não fazem parte do projeto de Deus. Mas bem na verdade Deus se revela e diz, olha, no versículo 2, na parte B, ele diz, eu coloquei vocês à prova, eu permiti que a humilhação chegasse para saber onde estava o vosso coração. Então, parêntese, Deus permitirá, não por prazer, mas para desenvolvimento do ser humano, para com o seu relacionamento com Ele. Toda vez que uma adversidade sobrevier em sua vida, toda vez que um problema lhe acudir, toda vez que uma porta se fechar, toda vez que uma decepção vier, toda vez que uma lágrima rolar, toda vez que fecharem a porta para você, recebe, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está falando com alguém em específico, ou falará quando ver essa mensagem. Escute,
Deus não privará você, porque somente lhe provando, somente permitindo as humilhações, a opressão, o ataque, os inimigos, as portas fechadas, a crise interna ou externa, é que Ele verá, através das suas atitudes, o que realmente está no seu coração. Mas eu tentei, pastor, de tantas vezes tentar fugir de tudo isso. Você não vai conseguir fugir do propósito de Deus, porque o deserto está no meio do trajeto em relação à promessa. Você sai de uma opressão. Mas eu acabei de sair de um problema agora eu já vou enfrentar outro problema. É porque a gente esquece que em Hebreus ele diz: e a tribulação produz, vou repetir isso para você entender. A tribulação produz, pastor, lágrima, dor, sofrimento, inquietamento, angústia, falta de entendimento, perturbação, verdade. Mas algo eu tenho a dizer para você: produz. Além disso tudo, tem alguma coisa que produz a mais, que vai fazer você se motivar ou estar motivado em continuar. Posso liberar uma palavra profética para você? Deus, no meio desse intercâmbio, no meio desse estágio, que para você é o deserto, que para você é a adversidade, que para você é a prova, Ele vai te poupar. E se lhe faltar alguma coisa, aleluia, recebe. Se lhe faltar alguma coisa, Ele será sem sombra de dúvida a sua fonte. Glória, você pode receber isso? Ele é a sua fonte. Pode secarem os rios, podem se tornar escassos os campos. Recebe essa palavra. Podem as portas se fecharem, podem as lágrimas caírem, pode seus adversários tentar de alguma forma lhe atingir. Estou sentindo a presença dele aqui. Recebe isso. É ele dizendo: filho, escuta, você não vai perecer. Eu não tirei de lá para te conduzir aqui, para não te levar para lá. Recebe isso? Eu não te tirei de lá, te trouxe para cá, para não te conduzir para ali. Glória a Deus. Deus, no meio disso tudo, vai poupar você. Você recebe essa palavra? Ele vai poupar você. Glória. Se tiver alguém do seu lado, vai, pega na mão dele, abraça, diga: Deus vai. Ele não vai nem entender, mas diga para ele: Deus vai poupar você. Você já disse: Deus, eu não aguento, Deus, eu não vou conseguir, eu não vou me adaptar, eu não vou aceitar, eu não vou. E ele disse: vai. Porque cada vez que a prova, cada vez que o deserto fica mais quente ou mais frio, eu sou Deus que te cubro, independente das variações, porque sobre ele não há variação, então as variações não podem. E lembrando que o nosso Deus é o Deus da impossibilidade. Glória a Deus. Impossibilidade significa aquilo que não tem limite, então ele não vai se limitar em agir em seu favor. Ele vai lhe poupar a todo momento e vai lhe conduzir a todo momento e vai lhe dar estratégia a todo momento. Se alguém olha para você no meio disso tudo e diz: não vai conseguir, se equivocou, errou no laudo. Glória a Deus, porque Deus está dizendo: eu vou lhe conduzir. Glória a Deus. E não vou só lhe conduzir, você, a sua providência a cada manhã, a cada dia, a cada problema, a cada adversidade. Eu vou ser a plataforma, eu vou ser a fórmula, eu vou ser a essência, eu vou ser o mapa, eu vou ser o condutor, eu vou ser teu líder, eu vou ser teu protetor, eu vou ser seu ajudador. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ele não te tirou de lá para te conduzir aqui, para não te levar para lá. Recebe essa
palavra. Ele não te tirou de lá para te trazer aqui, para não permitir que você chegue lá. É para isso que ele te trouxe aqui. É para isso que ele te conduziu até aqui, esse lugar chamado deserto. Oh, glória a Deus. E agora só depende de quem? De você. Para que isso se manifeste, só depende da sua fé. E aí, você se prostra, você se rende, você recua, você volta, você diz eu não faço, você diz eu não vou, eu não busco, eu não canto, eu não oro, eu não prego, eu não faço mais. Sabe por quê? Porque tem muita gente servindo de interferência, é verdade, mas cabe a alguém que está vivendo isso tudo usar o deserto como plataforma para que venha crescer, ou que faça desse deserto uma plataforma para morrer, assim como os outros morreram, pereceram, desacreditaram, se tornaram incrédulos, idólatras a outros deuses. Agora só depende de você para chegar aonde Ele quer lhe conduzir, por mais que seja árido, por mais que haja frio, por mais que haja calor demais, por mais que haja falta, necessidade. Isso não quer dizer que Deus está privado de cumprir aquilo que prometeu. Disse que Deus condiciona. Então, quem sabe esse deserto é um condicionamento de Deus para que você se posicione, é um alerta de Deus para que a sua intimidade cresça, porque está escrito em Hebreus que a tribulação produz experiência. Oh, glória! Não existe relacionamento sem experiência. Não existe. Nenhum relacionamento, seja humano, seja com Deus, vai haver uma improdutividade. Escuta o que Deus está falando. É forte, não é porque está vindo de mim, não, é porque está vindo de Deus. E Deus conhece você, sabe que você está passando do outro lado aí. E Ele está dizendo para você, tudo isso, essa tribulação toda, esse deserto todo, é para você se aproximar de mim. Tá entendendo agora? Que você não estava entendendo, eu acho que Ele está usando alguém para dizer para você que eu só te conduzi aqui para a gente ficar mais íntimo, para a gente ficar mais próximo. Ele só te levou para o lugar da necessidade, porque Ele sabe qual é a tua necessidade. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Você pode receber essa unção? Você pode receber essa autoridade? Esse desânimo, essa fraqueza, essa falta de visão, essa falta de perspecção, essa falta de entendimento, ela cai por terra agora, porque Deus está te dizendo, eu te trouxe para o lugar da necessidade para mostrar para você que eu sou o teu suprimento, que eu sou o teu alimento, que eu vou lhe conduzir, que eu vou lhe suprir. Escuta, só tem faltado porque Deus quer que você enxergue que realmente Ele é Deus e pode, vou falar pausadamente para você entender, e pode manifestar sobre toda e qualquer necessidade. Ele vai suprir. Seja física, espiritual, mental, conjugal, familiar, Deus vai suprir as necessidades. E eu quero liberar uma palavra profética. Agora é profético, levanta a mão onde você estiver. Levanta a mão para receber isso, oh glória. Deus vai usar você no meio dessa escassez toda para ser a fonte de suprimento de alguém. Quem sabe já tem usado você e você não tem percebido isso. Deus tem levantado você para ser a fonte para a vida de alguém. Oh, glória. Oh, aleluia. Você pode receber essa palavra? Deus, agora é profético, levante a mão. Deus vai usar você para ser uma fonte intermediária na vida de alguém. Alguém vai perceber a ação de Deus através da sua vida. Deus usará você, tá entendendo? Sabe por que o inimigo quer te calar? Sabe por que o inimigo tenta te desmotivar? Tentar impedir, intervir esse projeto que Deus tem na tua vida, seja ministrar, seja pregoar, seja evangelizar, seja missões, seja qualquer coisa. Oh, glória a Deus! É porque Ele sabe que você foi escolhida por Deus, privada por Deus, protegida por Deus, para conduzir outras pessoas. Ele não quer isso. É por isso que muitas das vezes você vai até ouvir, não dá oportunidade para ele, não, deixa ele cantar aqui, não
Não deixa ele pregar, não. Arruma alguma coisa, inventa alguma calúnia, alguma mentira, para ele não subir mais aqui, não. Eu estou falando por propriedade. Não é de hoje. Infelizmente, a gente encontra pessoas assim em nosso meio. Para quê? Para nos desmotivar? Porque senão eu não estaria aqui. Deus usa essas pessoas também como plataforma. Porque quanto mais tentam lhe oprimir, quanto mais tentam lhe ofender, Jesus disse isso. Irão aos sinédrios, às sinagogas, e fala, mentindo usarão todos os argumentos. Sabe o que vocês devem fazer? Se alegrar não pelo sofrimento, mas para aquilo que Ele já vos tem dado. Se Deus lhe deu, usa o que Ele lhe deu. É porque nesse momento é que Ele quer ver onde está o teu coração. Manifesta a tua fé. Conduza outros ao milagre também. Diga para outros que o deserto não é o fim deles também. Diga para eles que o Deus que te sustentou vai sustentar eles também. E eu acredito que Deus tem lhe dado o suficiente para que você retribua alguém também. Porque o que mais Deus se importa também é a gratidão. Foi isso que lemos no versículo 2, em Deuteronômio, capítulo 8. Lembra? Deus te coloca às vezes a provas repentinas, a dificuldades, a desertos repentinos, não muito diferente dos outros, só para você lembrar dele. Quando ele vê que você está um pouco distante, ele vai lá e lhe busca. Ele atrai para algum deserto na vida, para alguma dificuldade na vida, para você dizer, é mesmo. Foi ele que me tirou de lá, me trouxe para cá, para me conduzir para ali. Você recebe essa palavra? Deus te tirou de lá, te conduziu para cá, para te levar para ali. E do outro lado tem sempre alguém que precisa mais do que você acha que você precisa mais e que vai perecer mais nessa crise, nessa necessidade. Não vai. A palavra é rema, não vai. E só depende de você. É de como você se relaciona com Deus. É que Ele vai se relacionar com você. Tudo requer de você. Para Ele mostrar que Ele é a fonte de provisão e suprir as tuas necessidades, você tem que dizer o que você precisa. Quando o povo sentiu fome, o povo disse, eu tenho fome. Então Deus disse, eu vou mandar maná. Quando o povo disse, tenho sede, Deus pegou o líder, a quem ele escolheu, a quem era a ponte intermediária, tocou na rocha e saiu água. Quando as águas de mares estavam amargas, o povo tinha sede, Deus fez com que as águas se tornassem águas potáveis, que pudessem ser saboreadas. Então Deus vai usar a sua necessidade, assim como o inimigo usa muitas das vezes. Ele pega o seu desejo. Às vezes a gente atribui tudo ao inimigo e na verdade não é. É o nosso desejo maior, é a paixão, é a concupiscência que nos conduz a alguns lugares. É o desejo de ter no momento que não é para ter. Lembra de Jesus? Jesus passou por isso. Tinha fome e sentiu fome. Jesus sentiu fome. E daí o inimigo se apresenta. O inimigo age a partir das nossas necessidades, assim como Deus também age. Quando há uma necessidade, Deus sempre levantará alguém. Pega essa palavra. Deus, eu profetizo, para quem vê essa live, para quem não está vendo, para quem vai receber essa palavra através da sua boca, Deus vai usar você. Não. Para com esse negócio de falar, não usa a irmã fulana, fala com a irmã ciclana, beltrana. Deus vai usar você. Você que tenta, Deus vai usar você para ser canal
sobre e na vida de alguém, alguém vai ver Deus através das suas atitudes. Alguém vai ver Deus, vou repetir isso. Enquanto você vive nessa proximidade do relacionamento com Deus, enquanto você vive íntimo, Deus está pronto a lhe atender. Haverá curas, haverá libertação, transformação, ministração, evangelização. Deus vai usar você como um canal para alcançar outras vidas. Recebe aí, Deus está falando com você, filha, filho, eu usarei você para ser canal, para ser canal, para ser canal. Ô irmão, e é tão bom quando a gente ouve a voz de Deus, porque a gente ouve a voz do amigo, a gente ouve a voz do inimigo, a gente ouve a voz dos adversários, dos descontentados, a gente ouve a voz de inúmeras pessoas, mas quando ouvimos a voz de Deus é uma bússola que te posiciona, lhe condiciona e lhe impulsiona e vai, minha filha, não desista, porque esse deserto não vai consumir você, não vai sucumbir você vai ter força o suficiente para superar essa etapa toda do deserto e chegar do outro lado, oh glória a Deus, e alcançar coisas maiores. Se Ele tem permitido esse deserto, oh glória a Deus, é só para ter você mais perto, é para você orar mais, para você ter mais comunhão, é para você. Ele não vai lhe privar disso, vai ser constante toda vez que Ele vê que você estivesse se deslocando para uma posição distante. Ele vai dizer, não, vem cá, você precisa lembra que naquela cirurgia foi eu que te livrei, daquele acidente foi eu que te livrei, daquela bala perdida foi eu que te livrei, aquela confusão toda foi eu que te guardei, que te protegi, de todas as oportunidades que você teve de fazer alguma coisa que era ruim. Eu disse não, eu lhe privei, era Deus lhe guardando. Você pensou que era apenas um amigo, apenas um pai, uma mãe, e eu estava dizendo, eu estou lhe poupando para fazer de você uma plataforma. Deus vai usar você. Deus vai usar você, creia nisso. Acredite nisso que Deus injetou em você, oh glória. Outras pessoas, porque o pastor está falando tanto isso, é porque eu vejo uma necessidade tão grande. A gente que viaja pregando, a gente que visita outras igrejas, a gente chega em culto que a palavra de Deus é escassa. Vou contar uma experiência que é bem rápida. Eu cheguei esse dia para pregar, para ministrar numa igreja. Desde a hora que eu entrei no templo, de 7 horas da noite a 9h40 que me passaram o microfone para pregar, eu não ouvi a voz de Deus. Eu não ouvi a voz de Deus. Irmão, tem igreja que eu vou pregar que a plateia, que o público que está lá parece pessoas que tem fome há muito tempo. E eu estou cansado de viver essa escassez, entrar em templos que são na verdade desertos, que não tem até líderes, mas que não sabem liderar, que não sabem usar a ferramenta que Deus deu. Deus vai levar você naquele lugar. Se hoje tiver culto lá, que se prepare aquele ambiente, porque Deus vai usar você lá. E se for amanhã, que Deus use amanhã. E se for ao monte, que Deus te use no monte. E que se for na rua, que te use. Porque tem alguém que está sempre necessitado, mas não demonstra que está necessitado. Então Deus, Ele dá esse despertar para que a pessoa desperte e vê, não, realmente Deus está ali. Deus realmente pode me usar, Deus realmente pode usar alguém. E Deus está dizendo para você, vou te poupar nesse deserto. Você pode até ter entregado as suas forças, mas eu vou lhe poupar. Para terminarmos e concluirmos a mensagem, tudo que temos vivenciado de forma negativa é só para nos impulsionar a um lugar mais próximo de Deus. Fica com essa palavra. Que Deus venha te abençoar de maneira impactante nesse dia. Seja motivado. Tome atitudes certas. Crie estratégia. Desenvolva planos. Faça que projetos saiam do papel. Já que dizem que precisa ser mudado, comece a mudar as suas atitudes.
Comece a influenciar, porque líder significa isso, influenciar pessoas com palavras e atitudes. Deus lhe conduziu para influenciar alguém, a se inspirar em você para ver Ele em você. Ele te poupou esse tempo todo. Ele tem lhe poupado e vai lhe poupar, Ele vai suprir, Ele vai, acredite você ou não, fraco ou não, triste ou não, recebe essa unção que renova as suas forças, as suas expectativas, a sua alegria, alguma coisa. Alguém falou alguma coisa, sempre assim, eu também sofro esses conflitos. Às vezes eu estou em paz, alguém vem sempre com uma palavra desmotivadora, alguém vem sempre e diz algo para me desacreditar, para mim não estar motivado, para os meus projetos, para que eu não venha conseguir sair, neutralizar. O medo faz isso. Quando a gente ouve alguma coisa negativa, isso gera um medo na gente de não dar certo, e o medo faz isso. Duas coisas: precipita o homem. Lembra de Saul? Precipitado, ao ter medo, tenta matar Davi. Segundo, Elias conduz alguém à caverna. Alguém se neutraliza, alguém sai. E é isso que muitas pessoas querem. O seu adversário quer que você saia do campo de batalha, porque ele sabe que às vezes você é mais forte do que alguém, não porque você é mais forte, é porque você recebeu de Deus a capacidade para ser mais forte que alguém. Seja em casa, seja no lar, seja na família, seja onde você quer que passe. Deus está dizendo para você: você não vai sair do campo de batalha, porque o mapa está com você. Tem muita hora que a gente fala assim: não, eu vou desistir. E esses dias eu estava orando a Deus, eu falo: Deus, estou cansado, estou desanimado. E Ele disse: não, porque a promessa não é só para você, tem muita gente que tem que participar dela. Então essa muita gente, querendo ou não, indiretamente depende de você. Então você precisa estar de pé, e convicto e certo, e atuante, para que outras pessoas alcancem. Por isso que muitas das vezes muitas pessoas acompanham o Ministério Cultivando a Semente e dizem: poxa, às vezes esse pastor todo dia manda essa mensagem para mim, todo dia manda uma mensagem para mim. Mas é para que você venha ter credibilidade, para que você se inspire em Deus e acredite que Ele realmente vai fazer, independente do tempo que passe, independente do tempo que você sofra. Eu não estou atribuindo a Deus o sofrimento, eu estou dizendo que Deus, no meio desse sofrimento, vai ser o teu remédio, vai ser a sua cura, a sua solução, a sua porta de escape. Faça isso. Compartilhe o que Deus tem lhe dado. E busque mais conhecimento, tenha fome, sede, viva, respira, transpire. Eu quero conhecer Deus, eu quero ter intimidade. No começo do meu ministério, eu fazia uma oração a Deus e dizia: Deus, me torne um homem experiente, maduro e diferente dos outros. Não que eu esteja julgando os outros, mas eu quero ser diferente. E eu não sabia que a tribulação produz experiência, e a experiência produz a paciência, e a paciência a esperança. Imagina quantos, para chegar até aqui, muitas adversidades. Eu cheguei a dormir na rua também. Teve um dia, só para acrescentação de fé, já estou terminando. Eu me lembro que eu dormi num ponto de ônibus, e dentro de uma sacola plástica estavam minhas gravatas, ternos e a Bíblia Sagrada. Eu acordei pela manhã, estava chovendo, e eu olhei assim para tudo que estava na sacola. A sacola era transparente, e as pessoas ficavam me olhando, e eu ficava sem entender, né? E eu falava: Deus, foi para isso que o Senhor me escolheu? Deserto dos grandes. E de repente eu estou pregando para pessoas que estejam passando desertos até piores que eu. Um filho que está enfermo. Um perdão não liberado. Uma mágoa não vencida. Uma ajuda não prestada. Que isso vai ferindo a gente no meio da caminhada. Isso vai magoando a gente. Isso vai retalhando a gente com o tempo. E a gente vai ver muita gente. É o que eu sempre falo.
Está com a minha esposa. Esteja preparado. Tem muita pessoa que vai estar do teu lado, que vai participar de banquetes com você e muitas das vezes não vai ter a mesma visão que você tem. Mas eu não julgo, porque isso só me amadureceu. E hoje eu continuo invicto. E assim como ele me poupou, ele vai poupar você também. Nem por um motivo ou outro eu desisti. Esses motivos só me fizeram lembrar de quem era Deus e o que Ele fez. E esses dias eu fiz uma live e disse uma coisa: quem vence uma luta, vence outra. Se você venceu uma tempestade, você vence outra tempestade. Se você venceu outras coisas, agora você está tão maduro, tanto tempo já passou e você não vai vencer? Se levanta, mulher. Se levanta, homem. Se levanta, amigo. Vamos fazer o diferencial de Deus acontecer. Para de ficar se prendendo, brigando por placa, por endereço, por convenções, por coisas que são supérfluas. Irmão, Deus quer te levar além daquelas 4 paredes. Eu não estou incentivando a você a ser um desigrejado, não. Mas, irmão, eu vou dizer uma coisa bem clara. Eu não me submeto a uma visão inferior que a minha. Eu não aceito um líder ter uma visão menos do que um membrado. Ser influenciado por discórdia, por disse-me-disse, por Deus vai levantar líderes com visões e que respeitem a chamada dos outros. Porque Deus não levanta só um líder, Deus levanta outros líderes, tem os seus sucessores. E tem gente que fica tentando embargar o seu ministério, a sua chamada, fazendo com que isso lhe oprima. Estou dizendo para você, eu vou usar você. Eu vou usar você. Eu vou usar você. Grave essas palavras. Desde já eu agradeço, fique nessa pequenina reflexão, meditação, né? Nossa página é o Ministério Cultivando a Semente, produzindo bons frutos. Meu Facebook é Alexandre Paula, com 2 L. E temos o nosso Instagram também, @Alexandre_Paula_oficial. Amém? E também tem o nosso número de contato. Anota aí, 21 991 97 6258. Amém? 21 91 991, melhor dizendo, 97 6258. Amém? É o nosso contato do WhatsApp, também nossa linha telefônica, para que você esteja se comunicando. Todos os dias temos mensagens reflexivas, motivacionais, espirituais para a vida de cada um que compartilha. Temos o grupo também no WhatsApp, Cultivando a Semente, produzindo bons frutos. E aqui fica o meu abraço, o meu agradecimento à nossa irmã Mônica Bezerra, que está aí. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus tenha falado com você, minha amada. Amém? Fico muito feliz, né? E eu não olho, fica tranquilo. Eu gosto disso. É o que eu falo, estava conversando com o pastor amigo meu, pastor Eliseu. E eu falei, pastor Eliseu, meu objetivo é a alma. Amém? E que Deus venha abençoar. Se quiser nos convidar para participar de algum culto, alguma palestra, estamos à disposição. Aí estão os nossos contatos. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia. Irmão, produza, seja feliz. É o que eu falo todo dia para minha esposa. Seja feliz, sorria, se alegre. Tem problema? Às vezes, ela me ligou esses minutos atrás, aí liga para mim, amor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo. Não, amor, fica tranquila, eu sei tudo que tem que fazer. No momento certo, na hora certa, a gente vai fazer tudo, tá bom? Então, seja feliz, faça alguém feliz. Se tiver que pedir perdão, peça. Amém? Porque a gente tem um pequenino tempo que é a vida, que a gente acha que é eterna. É eterna, mas a física, ela é temporal. Amém? Que Deus abençoe vocês. Faça alguém feliz, faça a obra. Se tiver um pouquinho, compartilha isso. Um pouquinho de Deus aí, compartilha para alguém. Entendeu? Porque tanta gente precisando, tanta gente presa ao sistema do mundo que eu falo.
Amém? Que Deus abençoe vocês. Fica o meu grande abraço. O Ministério Cultivando a Semente aqui no Rio de Janeiro abraça vocês e deixa vocês com a paz e a graça e com a consolação do Espírito Santo, até que o Espírito Santo volte e venhamos ser cheios do Espírito e sempre propagadores da palavra de Deus. Ele te ama. Que Deus vos abençoe e lhe contribua e retribua tudo que tem feito em relação às pessoas e ao reino. Aprenda, você precisa amar a Deus e também o seu próximo. Graça e paz, um ótimo dia.